Olá, minha gente, que alegria, que satisfação estarmos juntos em mais um podcast na Real. É sempre muito bom estarmos aqui para ouvirmos testemunhos, histórias, intervenções divinas, milagres, coisas de Deus, amém? Onde há a ação de Deus diretamente na nossa vida, mudando o destino final, mudando o quadro que estamos vivendo. Olha, o podcast na Real tem sido uma bênção para mim, principalmente para nós, não é isso, Lucas? Verdade. Porque a gente tem o prazer, a alegria de ouvir, de conhecer esses irmãos queridos, que não são personagens, são pessoas que realmente viveram suas histórias e transmitem isso com toda emoção, com toda a graça, com toda a bênção de Deus. E nós estamos felizes. Seja bem-vindo ao Na Real desta quarta. Comigo na mesa, meu querido filho, Lucas. É isso aí, já sabe, né? Comenta, compartilha, curte, leva esse episódio para todo mundo. E na mesa com a gente, a Camila. A gente está tendo o prazer, o privilégio de conhecê-la nesses meses que estamos pastoreando a nossa igreja de Jacarepaguá. E que alegria, Camila, poder receber você aqui. Que obrigada, satisfação. pastor. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. E a gente já agradece o seu carinho em ter atendido o nosso convite. Disponibilidade, né? Imagina, é um prazer estar aqui. Muito obrigada. Camila Carolina, carioca. Isso. Carioca da Gema. Sim. Membro da nossa Igreja Missionária Evangélica Maranata, lá de Jacarepaguá, desde 2023. Isso. Solteiríssima, entendeu? Você já entendeu. Amém. Amém. Com certeza, Deus tem algo precioso para ela guardado. Amém. Amém. E para nós hoje aqui ouvirmos essa história de transformação, de libertação, de cura, enfim. A história da Camila é uma história impressionante, você vai ver. Mas vamos lá. Camila, vamos começar do início. Sim. Amém? Como nós falamos, você é carioca, nasceu no Rio de Janeiro. Aonde no Rio? Eu nasci em Bangu, Bangu, ó. na Clínica Jabur. Eu acho que nem existe mais essa clínica, nasci lá. Clínica Jabu. Clínica Jabu. Bangu. É onde tem o estádio do Moça Bonita, né? Do Bangu, né? Não é isso? O estádio Moça Bonita do Bangu? É isso mesmo. É isso mesmo. Muito bem. A sua história começa no início, né, com eu ia falar um desastre, mas não é bem um desastre, mas é uma circunstância que a gente jamais imagina, Sim. né? Que é a perda do seu pai em circunstâncias totalmente contrárias àquilo que a gente entende, né? de correto, de especial, enfim. Conta para a gente, quando foi que isso aconteceu? Quantos anos você tinha quando ocorreu? E, a partir daí, a sua vida toma outros caminhos totalmente diferentes. Sim. Como é que foi isso, Camila? A minha mãe, ela conheceu... O meu pai era português, né? Ele veio para o Brasil, deixou uma família lá, né? Deixou irmãos mais velhos, a esposa na época. E a minha mãe era muito nova, e aquele sonho de, tipo, né... conquistar alguma coisa na vida, conhecer meu pai, se apaixonou e foram morar juntos. E veio uma filha junto com ele, a Ana, que já era mais velha. Aí minha mãe engravidou, eu nasci, e sempre foi muito conturbado. Porque meu pai era muito agressivo, né? Aquele português mesmo, então, assim, andava com arma, desde bebê. Ele botava vinho com água na minha chuquinha e me dava para mesmo? eu... Sim. Caramba. Para acostumar novinha. com aquilo. Sim, bebê, 6, 7 meses. Eu já ouvi dizer que pais fazem isso. Coloca vinho misturado com água ou qualquer outra bebida e já começa a introduzir um recém-nascido, uma criança. Quantos anos você tinha isso? Eu tinha meses. Meses? Sim.
E ele já te dava vinho com água? E eu acredito muito que era real, porque eu me tornei alcoólatra depois, né? Então, eles falavam que, o meu pai, no caso, que era para já acostumar desde pequena mesmo. Meu Deus Que do céu. doideira. É. Um pensamento assim de eu tô criando uma casca nela, eu tô já preparando ela para um futuro que é meio que inevitável, assim, tipo... Sei lá o que Sei passa lá. na cabeça das pessoas. Eu não conheci porque ele foi assassinado, eu tinha 2 anos, né? Nossa. Então, eu não lembro. Com 2 anos. Por essa filha dele mais velha, minha irmã Ana, que veio junto. E por conta de dinheiro, que meu pai tinha uma condição na época, tal. Ele tinha até um sítio ali no Mato Alto, ali para cima. Algumas lojas ali embaixo eram do meu pai. Saiu até no jornal na época. Mato Alto já é Campo Grande, é isso? Não, ali na... Ali atrás da Praça Seca. atrás da Praça Seca. Tem um bairro... Não, ali pra cima, ali daqueles... Onde agora tá, né? Aham. Ele tinha um sítio ali. E ela não se conformava do meu pai ter vindo pra cá e ter ficado com a minha mãe, ter tido uma outra filha e tal. E ela não queria, ela não aceitava. E ela mandou matar o nosso pai. Inclusive, era pra eu também, né? Ela queria que fosse eu e meu pai. Os dois terem morrido. Mas a minha mãe estava na minha avó, que é interior de Minas. E o assassino, na época, que chamava de um outro nome, pistoleiro, ele falou que não mataria a criança. E não era para ser mesmo, né? É porque eu também não estava aí. Mas matou mesmo. Então, assim, eu não tive convívio com meu pai. Eu não lembro dele. Eu lembro por foto Você sabe e da pelas história. coisas que as pessoas contam, né? Que ele tinha esse lado agressivo mesmo, de quando ele batia na minha mãe, quando ela se trancava com a minha tia no quarto, ele dava tiro mesmo, me pegava no colo. Aí tinha essa sequência, né, de situação assim, entendeu? Com meu pai. Nossa. Deve ter sido muito difícil. Você tinha 2 anos, apesar de não ter convivência com ele, mas você ficou sabendo da Sim. perda do seu pai, da maneira como aconteceu. Esses relatos que você tem é da sua mãe, né? Provavelmente. Sim, e ela mandou uma carta também, minha irmã, na época. Minha mãe, quando eu já estava maior, ela me entregou a carta. Então, Ela mandou assim, uma carta a pra Ana você? mandou para minha mãe, Para sua mãe. que era para minha mãe esconder mesmo, que se ela pegasse, ia fazer comigo. Porque a intenção era comigo. Eu acho que ela ficou com raiva de mim, né? Porque aí meu pai começou a dar carinho e atenção para mim. Eu tinha acabado de nascer, eu era... Um bebê. E ela já tinha seus 30 anos, entendeu? Caramba. Então, ela ficou com raiva mesmo. Porque você seria uma herdeira, vamos dizer assim? No entanto, quando eu nasci, o meu pai não me registrou. Levou meses para ele me registrar. Justamente por conta desse impasse. Porque ele não tinha condição só aqui. Ele deixou uma vida lá em Portugal, né? Então, tinha casa e coisas lá em Portugal. Mas os meus outros irmãos nunca se meteram, nunca nada. Eu nem nunca fiquei sabendo deles. Você tem outros irmãos? Em Portugal tem a família do meu pai, né? Tem a família dele. Você nunca foi lá, nunca conheceu? Nunca fui. E quando eu fiquei maior, o meu tio, que era advogado, até queria correr atrás e eu nunca tive vontade. Eu falei, foi um dinheiro tão maldito, uma coisa assim, uma família... que eu falei, eu não tenho vontade de ver, de saber de nada, de correr atrás de herança, de nada. E Nunca essa quis. irmã que se tornou assassina? Aí ela foi assassinada pelo tráfico muitos anos depois. É mesmo? Coisa pesada, cara. Caramba. Caraca. E o meu tio, quando me vira, ele falava, cara, você é a Ana. Você é muito a sua irmã, assim, muito parecida. Eu nunca vi foto. Você parecia com ela? Sim. Você nunca viu foto Nunca. dela? Nunca conheceu? Nunca. Nem por foto? Não. Dela, não. Nunca vi. Porque nunca quis? Nunca deixaram? Não, não teve. Não teve porque contato. ela não tinha contato, né, com a minha mãe, assim. Ela não ia lá em casa, né, no sítio que ela morava com meu pai. A Ana não ia, não era bem-vinda. Meu pai não queria também. E essa família de Portugal também nunca conheceu, nunca quis se conhecer? Nunca. Nunca tive elo nenhum, contato nenhum com ninguém. E até hoje você não tem desejo, vontade de conhecer? Pastor, não, até porque o meu pai já era, né, ele já tinha uma idade. Então, assim, meus avós com certeza não estão vivos. Meus irmãos, eu não sei o que foi contado para eles, né, de história. Seus irmãos estão lá. Que estão lá. São Eu não mais sei. velhos, de São outra bem família. mais velhos. Então, assim, eu nunca tive interesse nenhum, de verdade. Bom, São mundos totalmente diferentes, né? Situações de tempos diferentes.
Mas eles ficaram sabendo do assassinato do pai e tudo Ah, mais. sim, ficaram sabendo. Mas não vieram, no entanto, meu pai foi enterrado aqui no Brasil, aqui no Rio, e vida que segue. Talvez até olharam isso como uma situação concluída, né? Porque se ele era violento com sua mãe, talvez ele tenha sido violento na família que foi Eu deixada em acredito que Portugal. sim. Então, talvez a vontade até de... Eu estou tentando interpretar uma história, tá? Talvez a vontade da sua irmã, né, a vingadora... Mas essa sua irmã... Se vingou pelos outros também, né, que ficaram lá. Mas ela era brasileira. Não, ela era portuguesa. Ela era portuguesa. Ela veio junto, ela veio para cá. Ah, E aí, talvez ela tenha também, junto com a raiva que ela tenha tido de surgiu uma nova filha, ele ama essa filha, talvez ela tenha sentido, pô, ele não amou a gente desse jeito. Não sei, pode ter sido. A gente não, eu acredito que foi uma coisa muito conturbada entre eles lá, porque não é normal, né, gente? Você não desejar a morte do teu pai. Não. De uma filha, digamos, bastarda, não é normal também, mas, né, o pai é muito, muito pesado. qual foi o impacto que você, apesar dos seus 2 anos de idade, era muito criança ainda, muito novinha, mas gerou um impacto, porque essa riqueza ou esses bens que o seu pai possuía, você não usufruiu sem sua mãe, enfim, com a morte dele, qual foi o impacto que gerou? Gente, só quero falar que eu sou muito chorona, tá? A minha personalidade chora muito. Fique em paz, eu tenho um lenço aqui. E assim, contar essa história... Hoje eu conto, e choro porque eu sou chorona mesmo, mas também, para mim, ainda causa, né, muitas coisas. Sim. A perda do meu pai mexeu em toda a minha estrutura. Porque hoje eu faço curso para me tornar uma terapeuta, inclusive é um chamado, inclusive, de ajudar dentro da igreja. Eu vejo muitas pessoas adoecidas dentro da igreja. E eu faço parte do PG, né? Então, assim, quando eu conto algo lá, todo mundo... As pessoas me chamam depois, poxa, Camila, queria conversar com você, queria... Então, assim, hoje eu entendo um pouquinho mais do que aquilo me causou. Né? Ele morreu, eu tinha 2 anos, eu tô com 45. E, assim, foi tão... Porque hoje, quem valida a menina é o pai. A ausência do pai é uma coisa muito forte na estrutura familiar. E eu lembro que, tipo, eu fui muito amada, porque eu era a única que não tinha pai. Todos os meus primos tinham pai, tinham mãe. E eu era a única que não. E a minha mãe muito nova. Então, a minha mãe também sofreu muitas coisas por minha causa, né? Escutava muitas coisas. E eu fui muito amada, mas eu não fui validada. Então, não era aquela menina que, Mas tipo que assim... tipo de validação você... Que o pai diz, né? No entanto, eu me converti em 2021. Eu só consegui chamar Deus de pai há 1 ano atrás. Eu não conseguia. Eu não conseguia ver Deus como meu pai. Não tinha. Paterna, né? Eu vi as minhas amiguinhas dos pais. Você é maravilhosa, você é inteligente, você é esperta, você consegue. Eu nunca ouvi isso. Nunca. Eu nunca ouvi, eu estou aqui, eu te protejo. Nunca. No entanto, eu fui abusada por um tio. Ainda tem esse processo? Sim. Isso já não aconteceu, já não era aqui no Rio de Janeiro? Não. Ele era amigo do meu pai, ele era casado com a irmã da minha mãe. Tá, você disse que você estava em Minas. Isso. Quando o seu pai foi assassinado. Sim. Ele veio ao Rio e foi assassinado aqui e vocês estavam em Minas. A minha mãe deixou ele aqui, eles tinham brigado, e a minha mãe resolveu ir ficar um pouco lá na minha avó. O que foi uma bênção, porque se você estivesse aqui, você a tragédia talvez... seria maior. Seria. Você talvez teria morrido também. E aí você continuou lá, então, em Minas? Aí minha mãe veio só para, né? Ela não era casada com meu pai, mas ela era a única pessoa que tinha aqui para liberar, né? Para fazer os trâmites ali com relação ao corpo. E tudo mais. Ele foi assassinado dentro de casa, então, assim, saiu mesmo em reportagem, né? Porque ele era um comerciante na época. Então, assim, do jeito que aconteceu, minha mãe foi em casa, só pegou as coisas e foi embora. Então, os carros, o sítio, tudo ficou. E ficou para quem? Ficou, pastor. Minha mãe nunca voltou para saber. Simplesmente fechou a porta e foi embora, porque ela ficou com muito medo, porque ela recebeu a carta, né, da Ana. Então, minha mãe ficou apavorada. Possivelmente essa Ana tenha administrado isso aqui na ausência de vocês. Eu acredito que ela, sim, vendeu, né, o que dava para vender de carros, e o meu pai tinha uma biblioteca muito linda, até tem as fotos nossas lá, então, muitas coisas assim, na época, livros de valor. Então, eu acredito que a minha irmã, ela deu fim mesmo de tudo isso, assim. E vocês sumiram daqui? Aí nós fomos morar com a minha tia, que ela mora na Taquara,
E aí a gente começou a ficar com ela e a gente ficou até os meus 9, 10 anos lá. Esse impacto da morte do seu pai, isso gerou uma série, Uma como sombra, você já né, falou, Sim. uma série de ausências. E a minha mãe começou a ter que trabalhar muito, né? Porque ela, tipo assim, ela tinha um padrão de vida, né? E agora com uma criança. Sem Por ele. mais que tenha ajuda, minha mãe teve que trabalhar muito. Você falou em abuso, esse abuso aconteceu aqui no Rio? Não, ou em lá Minas? na minha avó, lá no interior. Quando vocês mudaram para o interior. Sim. E esse indivíduo era amigo do seu pai? Ele era casado com a irmã da minha mãe. Caramba. Tá, Agora, só para entender cronologicamente. Então você está com 9 anos, a ausência do seu pai. Esse abuso já aconteceu ou ainda vai acontecer? Não, vai acontecer. Entendi. Tá. Então vamos continuar dos 9 anos, porque senão a gente fica indo e voltando, eu fico perdidão na história. Então tá. Então você, essa primeira infância, você cresce com essa sombra de que você tinha um pai que foi tirado de você. Ao mesmo tempo, você tinha essa noção de que ele era, talvez não fosse uma pessoa tão boa, porque ele era violento, né? Talvez até essa questão tenha causado a tragédia toda que aconteceu, né? Então, e aí você agora já está chegando na adolescência com esse retrospecto, esse background sinistro, apesar de você ser muito amada, ter a proteção daqueles que são seus, mas ao mesmo tempo... Mas eu nunca tive ninguém me chamar de pai. Exato. Ao mesmo tempo faltava ali um pilar. Né? Eu tinha um tio que era maravilhoso, mas eu não falava pai. Uhum. era tio. Porque não era. Então, assim, me causou muitas coisas ao longo da minha vida. Imagina. Mas eu sempre fui muito engraçada, eu sempre fui muito... Até no PG mesmo, eles falam, eu fico brincando que estudando agora, às vezes eu não consigo ir. Aí quando eu chego numa festa, eu falo, gente, vou cobrar R$50 pela presença. Presença VIP. Então, Deus é tão perfeito que ele me permitiu ter uma personalidade oral assim muito forte, justamente para isso, né? A gente pega a nossa dor e a gente... Uma vez eu ouvi do pastor Cláudio, e aquilo mexeu muito comigo, ele também foi abusado quando criança, e ele falou, eu decidi pegar a minha dor e transformar em alegria. Então é o que eu fiz também. Esse abuso aconteceu, você tinha quantos anos? Uns 11 anos. 11 anos de idade. E aí, parando aqui dentro desse processo, que é um absurdo, infelizmente ocorre com pessoas que estão próximas, né? Muito próximas. Dentro de casa, né? Às vezes dentro de casa, às vezes um amigo, né? E lógico, você tem isso na sua memória, isso marcou a sua vida de uma forma tão difícil, tão tremenda, que desdobramentos maiores começaram a ocorrer a partir daí, desse abuso. Isso veio à tona ou isso ficou escondido? Obrigada, pastor. Eu fui contar sobre o abuso porque, assim, né, a gente gera uma vergonha na gente. A gente acha que a gente que fez a pessoa olhar pra gente. Você que se culpa. A gente se culpa. Todos se culpam. Mas você era uma menina, tinha 11 anos. Mas o nosso inconsciente fica, eu não tinha corpo. Porque as crianças de 11 hoje têm corpo, eu não tinha. Eu brinco até... Você pensa, o que eu fiz de errado para isso acontecer? Eu brinco que eu falo assim, gente, quando eu pego as fotos da nossa infância, que os meus primos... ele tinha uma filha, que é minha prima, que tinha mais ou menos a minha idade, nós fomos todos... Eu tenho 45, é de 43 a 47 anos, então todo mundo junto. E todo mundo era bonitinho, eu falava, cara, eu era igual o tio Chico da família Adams, assim, toda esquisitinha, olha pra ver como que são as coisas. A primeira vez que ele fez, eu travei e eu pensei, o que ele viu em mim? Eu não sou bonita. Mais indefesa, talvez. Com 11 anos. Mais vulnerável. E era um tio que falava do meu pai para mim. Porque ele conheceu meu pai. Qual o tipo de estratégia que esses indivíduos usam para se aproximar de crianças? No meu caso, eu estava indo para casa deles, eu estava de férias, e eu estava indo para casa dele em São Paulo, né? E, assim, só para... Eu fui contar desse abuso para minha mãe em 2022. Caraca, outro dia. Eu nunca contei para ninguém. Você nunca abriu para ninguém? Nunca tinha aberto. E quando eu fui fazer psicóloga, que eu frequentava uma outra igreja, quando eu fiz o gabinete também, que eu conversando com o pastor,
Ele, Camila, você precisa de ajuda urgente. Ele ficou desesperado, aí ele já me encaminhou direto para o psicólogo da igreja, aquela coisa toda, e eu não queria nem ir, porque eu falei, gente, psicólogo é coisa maluca, eu não aceitava. Eu me converti, Jesus ia me curar, tal. Aí quando eu fui fazer, e eu fui conversando com ela, ela falou, você precisa falar para sua mãe. Processo de cura. E você precisa começar a falar, para as pessoas até entenderem por que você se tornou quem você tinha se tornado. E quando eu contei para minha mãe, foi muito difícil, porque eu achei que tivesse perdoado e tal, eu não tinha perdoado. Aí ela, Você só jogou para baixo do tapete. Muitos anos. Estava escondido. E eu criei muito ódio. Eu acredito. Muito ódio. Então a família dele, nunca ninguém soube disso. Era um tio que tinha uma condição, né? Então, você Era uma não pode pessoa falar, boa. né? Era uma pessoa boa. Assim, não era boa, mas Era boa, não era. ele Não, tinha, mas ele era o estudo, ele Aparentemente, isso que eu quero dizer. Uma pessoa boa, aparentemente, para a família, todo mundo gostava. E sabe o que é o mais engraçado? Quando eu abri um pouquinho mais para algumas pessoas da família, ainda duvidaram. Aquilo me doeu muito. E eu falei, não foi com você. Não foi você. Aí que a pessoa se ligou, se sentiu, não, me perdoa. Eu falei sem pensar e assim... Ainda comentou depois, eu tenho certeza que não foi só com você. Porque não é. O abusador não abusa só uma vez. Entendeu? Não faz só com uma pessoa. Mas geralmente eles fazem algum tipo de ameaça após o abuso? Nunca falou nada, nunca me deu uma palavra, nunca falou não conte para ninguém, nunca. E por que você decidiu não contar? Pastor, a criança é indefesa. E assim, a primeira vez foi no carro, a filha dele dormindo no banco da frente, e ele começou a vir para cima de mim no carro mesmo, sabe? E ali, quando ele botou a mão no meio da minha perna, eu era uma criança. Eu estava indo para casa dele. Pesado demais. O pouco que eu conhecia do meu pai era ele que falava. E eu falo que daquele dia o meu corpo nunca mais foi o mesmo. Eu travei, eu senti o meu corpo fazer assim, sabe? Parece que eu diminuí. Nossa. E dali foram acontecendo as coisas, eu não conseguia. Eu falei, o que eu faço? Eu não sabia o que fazer, eu só fiquei parada e deixando. E esse fato de você ter praticamente sepultado esse fato, essa situação, que foi verdadeira, foi tão... Porque isso aconteceu durante quanto tempo, esse abuso? Foram 3 vezes. Num período de 1 ano? Não, foi muito... tipo assim, pouco tempo, em 3, 4 meses. Um período de 3, 4 meses houve... Só que aí eu comecei a ficar... Eu comecei a maldar. Então, que a cidade da minha avó para São Paulo, meio de capital, dá umas 4 horas. Então, quando eu sabia que eles vinham, eu já dava um jeito de fugir, de esconder, de ir para a rua. Entendeu? Então, assim... Você começou a criar uma linha de defesa para fugir de uma porque eu situação. sabia que eu não ia gritar, que eu não ia falar, e que ele também não. Ele não falava nada. Fazia o que tinha que fazer e, tipo assim, acabou. Entendeu? Não tinha ameaça. Eu acho que isso talvez seja até pior, porque você não sabe o que fazer. Porque geralmente... Porque quando te ameaça, você fica com medo. As histórias que a gente ouve é que sempre tem uma ameaça. Olha, se você contar, eu mato você, mato seu pai, sua mãe. Existe isso. E aí a criança, desesperada, acaba não contando. Mas conforme eu fui relatando aos poucos, até para amigos, amigos homens, inclusive, já foram abusados. Sim. E engraçado que com todos eles também nunca ouviram uma ameaça. Sempre foi feito o que tinha que fazer. Uma coisa velada. Cada um segue a sua vida e acabou. E a criança fica travada, né? Literalmente. No entanto, hoje tem uma fisioterapia que é feita para quem sofreu abuso, porque o corpo da gente nunca mais é o mesmo. Nunca mais. A musculatura, ela fica dura, ela fica enrijecida. É bem complicado. Esse afastamento que houve da sua mãe, essa solidão, essa carência afetiva, isso aconteceu em seguida a esse abuso que você sofreu? Quando eu voltei de São Paulo, eu já não voltei a mesma. Eu fui uma menina inocente, extremamente estudiosa, minha família era toda católica, então eu ia para o catecismo, aquela garota exemplar. Eu já voltei outra pessoa. Você deve ter envelhecido alguns anos, né? Tipo, porque é um baque muito grande, você não é mais uma criança. Nunca mais. Ou não é uma criança como as outras crianças são, né? E eu fui estudar e, assim...
existem 3 situações no abuso. Ou você se torna gay, né, tanto homem quanto mulher, vai para o outro lado porque você fica enojado mesmo, ou você não quer saber de ninguém na sua vida, ou você se torna um predador, né? Eu me tornei uma predadora, então eu me transformei. Homem, para mim, a partir daquele momento, se tornou assim um objeto e eu fiquei com ódio mesmo. Então, com 11 anos, a minha cabeça já não era a mesma. Isso, que você ficou aberta a relacionamentos outros constantes. Assim, aí eu comecei a namorar mesmo com 14 anos, né? Mas de 11 aos 14, eu sempre me envolvi com os meninos que eram errados, abusivos. E aí eu comecei a criar uma raiva do meu pai também, porque eu coloquei que ele podia estar ali e não estava, que ele me deixou. Dele, porque isso tudo aconteceu, né? Sim. Porque simplesmente pelo fato dele não estar ali para te proteger. E quando eu fiquei mais velha, eu lembro que quando a gente se encontrava, até conheci meu tio, uma vez ele veio me abraçar e eu no meio de todo mundo, né, com muita raiva, eu falei, não me abrace, não faz o que você fazia antes, porque hoje eu sou uma mulher. Então rolou um constrangimento, mas ninguém falou nada. Você falou isso para ele ouvir? Para ele ouvir, para todo mundo ouvir. Para todo mundo? Todo mundo. Ninguém perguntou nada para mim. É mesmo? Ninguém. Agora, que cara de pau ele ainda vinha falar com você? Vinha normal. Como normal. se nada tivesse acontecido. Como se nada tivesse acontecido. Ah, sim. São atores. Excelentes. Mas... E você já tinha Caraca, quantos que anos complicado. quando isso aconteceu? Há uns 19 anos. Aí você deu essa... Dei. Agora você é diferente, né? Dei na canela mesmo, assim, com raiva mesmo. E a intenção era que as pessoas percebessem. E falassem você deu um algo. grito ali. E ninguém falou nada. É. Ninguém falou nada. Caramba. É o momento que você gritou ali para que a galera ficasse com a pulguinha atrás da orelha, né? Alguém lembra disso, desse fato? Não. Nem a sua própria mãe? Também? Então, a minha mãe não estava nesse momento. A gente estava na casa da filha dele, que é minha prima. No entanto, hoje chegou... Essa psicóloga falava, Camila, vai chegar uma hora... Eu nunca queria contar. Ela falou, vai chegar uma hora que você vai dar o seu testemunho. E as pessoas vão ter que ficar sabendo. Então, assim, infelizmente, não é expor as pessoas, mas é a sua história. Essa pessoa ainda vive? Não. Já faleceu. Mas hoje, assim, eu levei o meu testemunho num outro lugar, tive um chá de mulheres que eu fui convidada, e eu falei, hoje eu entendo por que foi comigo. Porque talvez a minha irmã, a minha prima, as minhas outras primas não teriam condições de suportar aquilo. Eu acho que eu já tinha... Do ruim, eu já tinha perdido meu pai. Então, por mais que eu não tivesse ali, no mundo espiritual hoje, eu já sabia que tinha um impacto. Né? Uma vez, até conversando com o pastor Romulo, ele falou, Camila, quando você nasceu, já tinha algo muito pesado sobre a sua vida, né? Assim como o inimigo tinha, mas Deus tinha coisas grandiosas para você. Então, hoje eu entendo que era para eu passar. E hoje eu ajudo outras pessoas que passam por isso, que não conseguem falar. Porque rola isso que eu disse antes, da gente achar que a culpa é nossa, o que viu em mim, né? Ainda mais quando é com um menino, é muito mais complicado, é muito mais complexo. A sua mente, quando eu ia deitar e dormir, eu não ficava mais pensando em brincar, o que vai ser, não. Eu já criei um medo, eu criei uma raiva, uma casca, sabe? Nisso tudo. Eu estou me lembrando aqui de um gabinete aí do passado que eu fiz em algum lugar, uma senhora já de seus 70 anos, um pouco menos, um pouco mais, e eu e a Isabel, minha esposa, e a nossa conversa foi conduzida, dirigida, acredito que pelo Espírito Santo, e ela revelou um abuso quando ela era criança, ela com 70 anos, 69 anos, nunca havia comentado com ninguém aquilo. Nossa, quanto tempo guardado isso? É muita dor. Quando ela colocou para fora, foi como se tivesse tirado um peso da... Entendeu? Não, e o momento que ela descreve era como se tivesse acontecido anteontem. Ela sofrida. Esse peso que as pessoas levam sobre si por causa de uma situação como essa, inclusive os desdobramentos físicos, emocionais, para a vida toda, se não houver uma intervenção de Deus, uma ajuda externa. Há pessoas, inclusive, que tentam contra suas próprias vidas.
não é? Como nós sabemos de casos Sim. mais recentes de pessoas que foram abusadas e depois se mataram, já anos depois, Sim, né? sim. A vida se transforma em algo, né? Enfim, eu fico vendo o seu sofrimento, mas o fato de você estar aqui também compartilhando com a gente isso se transforma também num processo de libertação. A cada vez que eu falo, eu fico melhor. Sabe? É muito assim. A cada vez que eu abro isso, eu fico mais tranquila. Você não teme algum tipo de resistência dos parentes, das pessoas que estão envolvidas indiretamente, porque são filhos, são primos, enfim. Hoje eu passei 40 anos pensando nessas coisas, né? Hoje eu não posso mais. Resolveu não levar mais isso em consideração. É a primeira vez que eu estou abrindo mesmo, que as pessoas vão ver, né? É a sua história e ponto. E eu contei para um tio meu, que é irmão da minha mãe, lá no interior, quando eu estive ano passado lá. Ele falou, Camila, ele chorava, assim, aqueles caras de Minas, né? Bem bruto e tal. E ele sempre me amou muito, até por conta de não ter pai, não sei o quê. E ele falou, por que você nunca falou nada para ninguém, né? Por que você não revelou antes? Aí a esposa dele falou, se hoje é complicado, imagina naquela época. Sim, hoje é muito complicado, gente. As pessoas falam, não tá tudo bem, não. Abrir que você foi abusado, entendeu? Você, tipo assim, quem foi seu abusador? É próximo demais. É muito raro a pessoa que não é conhecida. Então, como que você fala? Uma vez eu conversando com uma amiga... Mas, geralmente ninguém acredita. Não acreditam. Se você for uma criança, como eu já ouvi vários casos... Não acreditam na gente, né? Eu conversando com uma amiga minha, eu vi que ela começou a chorar, eu falei, Jesus, tem algo aí. 2 meninas estavam na minha casa, 2 amigas. As 2 foram abusadas. Uma casada que não conseguia nem contar para o marido. Ela, Camila, eu estou contando porque eu estou sentindo que eu posso falar para você porque você passou. E a outra, mesma coisa, só que a outra, ela até explicou que não tinha condições de contar porque a família era meio esquisita, mexia com umas coisas assim. Ela falou, cara, se ficarem sabendo, eu vou matar esse cara. Então, é muito além do que a gente acha que é só ir lá e falar. Envolve muitas coisas. Agora, você acabou sendo levada a uma vida sexual precoce. Sim. Né? Álcool. Sim. Se enveredou pelo caminho do alcoolismo. Né? E drogas também. Sim. É mesmo? Sim. Que tipo de drogas? Eu comecei usando maconha, mas não era muito para mim, porque eu me tornei uma adolescente com muita raiva. Eu tinha muita raiva, né? Porque o abuso me transformou mesmo. Assim, minha vida nunca mais foi a mesma. Então, eu comecei para coisas mais fortes, porque eu achava que a cocaína, para mim, era uma coisa mais... Só te fazer uma pergunta? Sim. Um parênteses. Antes disso acontecer, quando você era uma criança que via o mundo colorido, quais eram os seus sonhos? Engraçado que... Eu lembro dos meus primos, todo mundo queria viajar o mundo, queria não sei o quê. O meu sonho era me casar, ter uma família, sabe? Eu via assim, tipo, minha casa, meu marido, meu filho. Uma vida assim. E eu não pude ter. Porque me foi tirado, né, a minha inocência. Foi roubado de você. Então, tudo mudou. Comportamento de risco, você fala no seu testemunho que isso gerou uma série de desdobramentos, inclusive comportamento de risco. Que comportamentos são esses? Eu me envolvi com pessoas muito erradas, né? Eu brigava com pessoas, eu botava o dedo na cara de bandido, Você colocava em perigo. Sim. Hoje eu vejo que, tipo, eu tentei me matar várias vezes. Assim. Eu me envolvi com pessoas que falavam, quer ver eu jogar esse carro na ribanceira comigo e você aqui dentro? E eu quero. Sabe? Eu parecia... Vivia no limite. Exato. Inclusive, depois de convertida, eu tive uma depressão muito forte. Eu pensei mesmo em tirar minha vida. A psicóloga, ela ficou preocupada, ela, Camila. Só que um dia eu falei, Senhor, eu não aceito isso. Eu passei 40 e poucos anos sofrendo. Aí hoje eu tenho o Senhor e eu vou me matar.
É isso mesmo? Então me ajuda, eu não quero isso. Porque parece que você vai botando para fora mesmo, sabe? Aquilo, você quer colocar para fora, você se sente enojado, você se sente sujo. E não tem forças para sair. Não. E assim, você acha que está pronto, que está curado, que está perdoado, mas não está. Quando você toca naquilo de novo, dói É o demais. que a Bíblia diz, um abismo vai te levando para outro pior, e para outro pior, e você Exatamente. não consegue. E as pessoas ao seu redor não entendem, mas também não te oferecem ajuda. Entendeu? Então, assim, a minha família é maravilhosa. Mas eles são tudo do interior, né? De divisa de São Paulo com Minas. Então, são aqueles homens muito brutos, mulheres muito sofridas, porque desde crianças tiveram que ir para a roça e tal. Então, tem muitas feridas, né? Sabe, também tem até seus abusos, né? Sim, traumas escondidos, que ainda não tiveram a coragem de ser revelados. No entanto, no dia que eu contei para minha mãe, eu e minha mãe, a gente também sempre... Ela sempre foi uma mãe maravilhosa. Mas quando eu me tornei adolescente, ela conheceu alguém, porque hoje eu entendo também que tudo que ela queria era ser amada. Um amor que o meu avô não deu. Hoje eu sei que muitas mulheres sofrem por conta dos pais, a figura paterna. E a gente criou uma distância, tal, então a gente teve um relacionamento meio conturbado. E quando eu falei com ela sobre isso, eu senti a dor da minha mãe. Ela engoliu a seco, assim, ficou vermelha, segurando o choro. Ela me olhou, por que você nunca falou nada para mim? Eu ia te ajudar. Né? E eu falei, mãe, mas... Ela vive ainda? Sim, vive. Está com quantos anos? Minha mãe com 70, quase 70. É mesmo? Eu sou muito ruim para data, essas coisas, mas é quase 70. Quase 70 anos. E assim, uma mulher extremamente guerreira, sabe? Que sempre tentou fazer de tudo. Arrumou relacionamentos assim também. Meu pai faleceu, ele foi assassinado. Aí conheceu o pai dos meus irmãos, que também morreu, também foi abandonada, né? Então, é um looping, né, de repetição, aquilo ali. E eu até perguntei para ela se algo desse tipo tinha acontecido com ela. Ela, não, isso comigo nunca aconteceu. Graças a Deus, não. Mas de abusos emocionais. Outros tipos de abuso. Né? Entendeu? De violência. Drogas, uma vida sem regra sexualmente, alcoolismo... Testando os limites, né? Exposta a todos os processos de amizades com pessoas erradas. Sim. Ou seja, quando foi que você teve o contato com a fé? Como é que foi isso? A minha família toda é católica, né? Todo mundo católico. Então, assim, a gente sempre teve contato, né? De uma certa maneira com o catolicismo. Então, eu fiz crisma, comunhão, essas coisas todas. Aí eu voltei, eu morei lá de 10 aos 17 anos no interior. Aí, com quase 18 anos, eu voltei para cá, para o Rio, porque eu estava numa fase muito ruim lá. Estava usando droga, não estava indo para a escola, já não morava na casa da minha mãe, ela me botou para fora. Então, imagina, numa cidade de 30 e poucos mil habitantes, né? Todo mundo sabe. Todo mundo. Então, eu virei a sensação da cidade e aquilo, né? Eu gostava daquilo. Porque eu comecei a sentir prazer nessa coisa de chamar a atenção, de ser o foco. Ainda que fosse do lado ruim. Negativa. Exato. Aí a minha tia, que mora aqui na Taquara, se ofereceu para eu vir, tal, que era minha madrinha. E eu vim. E o meu tio, que eu falei que desde criança sempre me amou muito, ele... que era um outro tio. Esse era um tiozaço mesmo, o outro não. Mas esse era um tio espetacular, um pai. E eu vim para cá, para o Rio. E um primo meu, o Edilson, ele já era cristão. Ele já frequentava a igreja e tal. E a gente até achava esquisito, porque todo mundo criado no catolicismo. E vendo meu primo, sabe, era totalmente diferente aquela doutrina, aquilo tudo. E um dia ele, vamos lá na igreja comigo. Eu falei, tá bom, vamos. Até subindo a Rodrigues Caldo. Não sei se vocês conhecem ali na Taquara, Outeiro Santo. Não conheço muito bem, não. Aí fui, achei aquilo o máximo, né? Porque era totalmente diferente. Porque na igreja católica você entrava, você tinha um livrinho, era tudo aquele... Liturgia diferente. E aí, beleza, a gente foi, mas gostei, mas fiquei na minha. Eu era adolescente, tinha 18 para 19 anos. Aí, com uns 24 anos, eu comecei a ir devagarzinho. Eu gostava de ir. Mas com a vida totalmente desregrada, muito doida mesmo, muito sem
sem noção, sem limite nenhum. Ou seja, você chegou a frequentar a igreja durante um tempo, mas isso não criou raiz. não gerar mudança no comportamento. Ela continuava vivendo Sim. uma vida paralela. Mas eu tive um pastor, o pastor Nivaldo, ele até sofreu um AVC. Eu fiquei muito mal na época. Ele começou a falar coisas comigo. Ele era policial, então ele falava de uma maneira que eu gostava muito. Camila, você é soldado de frente, minha filha, não tem jeito. Eu já percebi que quando tem monte que você vai, os seus primos vão. Tem café da manhã, você vai, os seus primos vão. Você bota no seu Face que vai no monte, os seus amigos pedem para você levar. E eu não tinha nem esse discernimento. Ele falou, o dia que Jesus te chamar, não vai ter jeito. Você pode continuar fugindo, vindo, como você fala, ser crente de banco, mas a hora que o teu chamado chegar, não vai ter jeito. E eu nunca esqueci disso. E aí, quando ele morreu, eu falei, ai, cara, não é para mim mesmo. Eu falei, a única pessoa legal que Deus colocou, levou, e aí eu degringolei de vez. Aí eu não quis mais saber mesmo. Fiquei no mundão mesmo. Nesse tempo você trabalhava, você tinha algum trabalho? Sim, trabalhava, tinha minha vida. Sempre trabalhei, sempre fiz as coisas. Nunca quis estudar, porque eu saía muito, virava as noites, e né, minha vida era muito desenfreada, assim. Então, não queria estudar, só trabalhava. E aí, no entanto, eu saí de casa para morar sozinha com 39 anos. Porque eu não ficava em casa. Então, nesse tempo, eu conheci uma pessoa, eu engravidei, eu tive uma gravidez tubária abdominal, eu quase morri. Meu Deus. Tive uma depressão pós-parto, muitas outras coisas, que é muita coisa mesmo. Acabou perdendo a criança? Perdi, com 3 meses. Nossa. Ela gerou na minha trompa, estourou minha trompa, eu quase morri mesmo. Caramba. Porque, né, o bebê ficou morto, 3 dias, e assim, me doía o cílio, sabe? Era uma dor assim absurda. O olho doía. Tudo. Caramba. Tudo mesmo. Aí eu pedia para minha mãe, então a minha médica na época era a patroa da minha mãe, e ela explicou, a Camila pode não voltar da cirurgia, a gente não sabe como é que tá lá dentro. E eu chorando depois da cirurgia, que eu queria ver minha mãe, os meus irmãos eram pequenos, tinham 9 anos, hoje eles estão com 28, e eu queria muito vê-los, e a minha mãe, não tenho tempo para isso, acho que você está de boa, assim, bem friona mesmo, e aquilo foi me causando. E quando eu saí da cirurgia, que eu saí do CTI, fui pro quarto, tinham outras meninas com os bebês e eu sem, então aquilo foi me gerando várias outras coisas. Aí aquela raiva que eu achei que estava tranquila lá atrás, veio tudo à tona, e aí eu fiquei muito pior. Com tanta dor, assim, né? Dor na alma mesmo e dor no corpo. Quando você fala de fundo do poço, você chegou lá? Cheguei. E nesse fundo do poço que eu encontrei Jesus. Foi lá no fundo? Eu acho que Jesus mora no fundo do poço. Ou ele vai lá de vez em quando. Não mora, não. Ele vai lá visitar. Mas ele está lá o tempo inteiro. Ele está lá só resgatando, né? E assim, para mim é algo que... Uma vez eu vi um pastor falando dele, se você não sabe contar da sua conversão em detalhes, se você não lembra do cheiro de tudo, você não se converteu direito, cara. Ele brinca, né? E assim, eu nunca vou esquecer daquele dia. Conta pra gente. Como é que foi? Foi no dia 9 de junho de 2021. Uma amiga minha cristã, maravilhosa, Cris, e eu tava assim, eu bebia todos os dias. Eu fumava 2 maços de cigarro por dia. 9 de 2021 e todo mundo de máscara ainda. Me fale rapidamente. Muito. Todo mundo de máscara. Aquele Fundo período... do poço significava o quê? Pastor, eu já tinha afastado todo mundo, que as pessoas tinham medo de mim, né? Eu era uma bomba relógio. Para o senhor ver, olha o grau. O meu irmão era militar na época. Eu moro na Rua Barão, no último condomínio, então na época tinha uns bandidos ali na rua. Eu bebia e botava pistola da minha janela para os bandidos. Olha o grau. Você ameaçava a galera do movimento. Bota a cara aí para vocês verem, não sei o quê. Meu irmão falava, cara... Um amigo meu brincava, gente, nem o diabo tá ali. Ele saiu dali com certeza, Camila. Eles não estão nem te vendo para ver como que eu era. Era desse tipo. Entendeu? Então, assim... Você buscava o problema, né? O conflito. Muito. Eu acordava de manhã, tipo, cara, o que eu preciso extravasar essa raiva, o que eu faço? Que eu vou brigar hoje? Era isso. Eu brigava no mercado, eu brigava em ônibus, eu brigava em qualquer lugar. Com homem, com mulher, com o que fosse.
E eu creio muito hoje que o Senhor que não permitia eu não tomar um soco. Você estava sendo guardado e não percebia. Sim, não percebia, entendeu? Que você tentou Muitas vezes. tomar esse soco. Muitas De vezes. uma mulher, talvez. Fica de olho nela que ela está tentando arrumar problema. Eu namorei um militar que ele falou, cara, você me causa medo, eu tenho medo de estar com você. Aí algumas frases começaram a ficar gravadas e eu ficava assim, gente, eu tô com problema, eu tenho problema. Mas eu não sabia que era, para mim, era espiritual mesmo, era algo muito, né, porque assim, como a minha vida sexual foi mexida muito nova, muito criança, quando a gente começa a pesquisar esse lado, o diabo ele não está de brincadeira. Muitos demônios vêm, assim, é algo muito... Eu sentia coisas diferentes. Ação do diabo. Sim, sentia. Quando no entanto, eu começava a ouvir uma música secular, eu sentia que algo ia entrando em mim, que eu ia me transformando, entendeu? Eu não ficava bêbada, assim... Bebia e não... No entanto, quando eu me converti, eu tinha quase 10 garrafas de cachaça dentro da minha casa. É aí que eu fui ver o grau. Então, não é cerveja, né? Eram coisas mais fortes, de coisas mais fortes no espiritual. Uhum. Então, assim, eu precisava desse dia na minha vida. E como é que aconteceu esse encontro com Jesus lá no fundo do poço? Aí uma amiga minha que é cristã, a Cris, morava no meu condomínio. Ela e a Carol. A Carol Onde é uma... você, ali na Aerobita? Eu moro no BNH. Ah, tá. Eu morei na Aerobita. Ali eu também já morei, é muito bom, né? É uma maravilha. Eu escutava os caras conversando na boca. Eu escutava eles batendo papo. Era super divertido. Acordava de manhã com um tiroteio absurdo. Era muito legal. Helicóptero, caveirão, uma delícia. Mas hoje não tem mais. Que saudade. Eu vou te falar, eu sinto saudade também, porque antes, quando tinha caveirão e helicóptero, não tinha tanta coisa. Hoje não tem mais nada, cara. Eles não vão lá. Agora é só um problema. É só isso. É entregue, né? Tá entregue. Vai, Pra você ver, eu brinco que, tipo, se fosse hoje eu não fosse cristã, eu já tinha ido lá. Eu já tinha ido lá. Falar, gente, eu não aguento mais. Não aguento mais esse som, porque é funk de segunda a segunda. Ai. Aí a Carol, que é minha amiga, que é carioca também, ela mora no Sul. Hoje eu brinco que ela é uma mentorinha pra mim, assim, ela me ajuda muito. Ela é convertida já há uns 10 anos. Ela sempre me mandava alguma coisa também. Uma vez no salão, fazendo unha pra sair à noite, ela me mandando. Aí eu falei, gente, Carol, era o catiço de asa mandando coisa de crente. Agora eu falei, caraca, que chata. Mas eu guardava aquilo pra mim, tudo que ela me mandava. E a Cris, que morava lá dentro do meu condomínio também, ela... um doce de pessoa. Ela, Camila, assiste um filme. Aí eu, qual? Ela falou assim, o apóstolo Paulo. Eu falei, é de igreja, né? Ela é. Eu falei, não, eu vou assistir. Só que eu ficava constrangida porque eu fumava muito. Eu falei, gente, se eu tiver que assistir esse filme, eu vou querer fumar. Olha isso, já brigando. Pô, vou ficar constrangido eu falei, eu vou de ficar... fumar num filme. Eu falei, eu não vou parar Deus. o filme para fumar. Eu não vou assistir. Eu fiquei um mês para assistir esse filme. Um mês. E um dia em casa, assim, eu falei, cara... E eu faço aniversário dia 15 de maio, e os meus aniversários eram festa, todo mundo, porque eu amava fazer aniversário. E assim, eu ganhava várias garrafas de tequila, todo mundo vinha dos meus amigos de cada canto do Rio. Eu sabia que você gostava e sim, te dava sim. com vontade. E nesse dia 15 de maio, eu não fiz nada, eu não consegui fazer. E eu me mudei para o meu apartamento, que eu comprei mesmo, eu morava de aluguel, e eu comprei em março, e me mudei em abril. Então, tudo muito assim, eu não consegui fazer festa no meu apartamento, que a minha casa sempre via cheia de gente, cheia de pessoas. Eu não consegui fazer nada. O Senhor já estava mesmo não permitindo as coisas entrarem na minha casa. E eu falei, cara, dia 8 de junho, eu falei, eu vou assistir esse filme aí, deixa eu ver. Aí, quando eu coloquei o filme e tal, eu já fui sentindo algo diferente, assim, sabe? É no streaming, né? Eu não sei onde está. Apóstolo Paulo, eu não sei onde está agora. Eu assisti no YouTube, na época, mas já tem várias... Porque é um filme... Eu já assisti depois de convertida várias vezes, e a cada vez que eu assisto, eu sou constrangida. Por um amor, assim, né? E eu falo muito que depois de Jesus, para mim, Paulo e Pedro são as pessoas que... São os caras. E tudo que é de Paulo, e vai ter agora uma série, né, na Record, os meus amigos já ficam, Camila, você viu? É esse. Tá na Amazon Prime Video. É surreal esse filme. Então aí, a Amazon Prime Video paga nós.
Estão fazendo propaganda aí. Então um todo filmão, mundo que é um vê filmão. tudo de Paulo e Pedro me comunicam assim, me falam, porque eu sou apaixonada. É um filme de resgate, né, cara? É uma missão de resgate. O filme, para quem gosta de filme, Exato. é uma missão de resgate. Paulo tá preso. E aí a galera tá indo lá buscar Paulo. O filme é legal, é um momento maneiro da história. É surreal. É muito bom. E eu assistindo aquilo, assim, eu conhecia um pouco da palavra, mas ia na igreja, gente, de domingo, só para, tipo assim, é um conforto, né? Mas lia Mateus, Lucas, essas coisas. E quando você vê o filme, isso mexeu com você? Então, teve uma cena que Mateus está preso, junto com as outras pessoas, até por conta de Paulo. Só que a maneira como Paulo ia falando, aquilo já ia me constrangendo. Ele falava com um amor tão grande que eu ficava, gente, que coisa louca, que é isso? E eu com vontade de fumar e eu segurando. Eu falei, eu não vou fumar, porque eu não vou fazer isso. E chega uma hora que eles... Na presença de Paulo. Não. Tô brincando. Vai falar, continua. Aí tem uma hora que eles saem do dia seguinte, eles tinham que ser levados para a arena para serem devorados pelos leões, e crianças, bebezinhos de colo, homens, mulheres. Terrível. E Mateus chega na prisão e uma pessoa pergunta para ele, nossa, mas por que eles estão nessa agitação toda aqui dentro da cadeia e tal? Ele falou, porque amanhã é dia de jogos. E eles sabiam o que significavam jogos. E eles começam a chorar, a ficar desesperados e tal. E Mateus fala, não, a gente não vai se desesperar, porque é só um tempo. Vamos orar, vamos louvar. E eu não entendi aquilo. E no dia seguinte, eles levando muita gente sendo levada mesmo, aí mostra a cena, né, dos leões já devorando, conforme você já entrava ali, e aquela galera aplaudindo e tal. E eles louvando. Aí ali, no meu coração, eu falei, esse Deus eu não conheço. Esse eu queria conhecer. Que as pessoas estão indo para a morte, mas estão indo felizes. Estão no corredor da morte. Exatamente. Essa foi a deixa que eu dei para o Senhor. Que eu falei com o meu coração mesmo. E assisti o filme e tal. Aí eu fui fumar constrangido, dei 2 traguinhos e não conseguia fumar. E fui dormir. Aí deitei, dormi. Aí na madrugada do dia 9, eu deitada, eu ouvi, Camila, levanta. Nitidamente. Eu lembro que eu tinha alguns amigos cristãos que falavam, nossa, Deus fala com a gente. Eu ficava, quem é a pessoa que Deus fala? Quem são essas pessoas para Deus falar? Que voz né? é essa? Nunca. Deus vai falar com a gente, de jeito nenhum. Até porque eu também tinha um bloqueio com relação a... Eu tinha um amigo que chamava Deus de paizinho, eu achava aquilo uma afronta. Aí, Camila, levanta. Aí eu sentei na cama e falei, gente, eu estou ouvindo vozes, mas de onde que está vindo isso? Mas uma voz muito serena. E falou, Camila... E tinha um pastor que eu já seguia no Instagram, ele era todo tatuado, eu achava aquilo máximo. Eu falei, gente, porque eu tenho minhas tatuagens, né? É o meu boleto do passado. Inclusive, em algumas igrejas que eu fui muito mal olhada, isso é muito ruim. Hoje eu falo até para as pessoas, não olhem as pessoas com... Por causa da tatuagem? Vocês não sabem, sim. Né? As pessoas têm... A gente teve um passado. Tem um passado. Quem não foi criado em berço cristão, a maioria, gente, vem detonado, vem cheio de ferida, cheio de coisas, entendeu? É verdade. Sim. E assim, é muito difícil você chegar na porta de uma igreja e as pessoas te olharem de cima e embaixo e virarem a cara para você porque você tem uma tatuagem, ou porque você tem um cabelo colorido, ou porque você é um travesti. Não façam isso. Não. Né? A gente que já passou, a gente é ruim demais. Então Eu acho incrível que existam igrejas Muitas. com esse tipo de comportamento, porque é um comportamento totalmente contrário ao que a Bíblia nos ensina. Inclusive, eu conheço A igreja é um local centenas para de acolher. testemunhos que pessoas foram acolhidas e chegaram. E até a Bíblia diz, vem como você está. Exatamente. Vem para cá, fica aqui. Então, eu não entendo que igrejas são essas. Eu não, não infelizmente. sei que evangelho é esse. Infelizmente. Não é o evangelho da Bíblia. É verdade. Pessoas totalmente desviadas do Não, propósito as real. pessoas não quero julgar ninguém, mas é falta de conversão, falta de conhecimento de Deus. Sim. Falta de amor, né? Ué, Você tá ali, tipo assim, de terno e gravata, mas por dentro, todo pior do que a gente. É Pior uma do das que quando a gente chega. características de uma igreja onde a Bíblia, Deus é verdadeiro nessa igreja,
É o acolhimento. É o amor. É o amor, é a misericórdia, a compaixão. Se eu não tenho amor... Entendeu? Então, No entanto, eu estar hoje na Maranata é algo assim. Eu sofri muito em igrejas por conta dessas coisas. E um dia eu falei, Senhor, eu fiquei com raiva da igreja. Eu falei, eu não quero mais ir para a igreja. Só que aí um casal de amigos que me ajudavam muito, né? Eles, Camila, precisa estar na igreja, você precisa de um respaldo, até porque sua vida não foi fácil. O diabo não vai desistir de você e tal. Então eles começaram a me fazer entender que eu precisava estar numa igreja. E eu orei muito para Deus, falei, me dá uma casa, me dá uma família. Eu quero uma família, eu quero participar, eu quero estar junto, eu quero, sabe, chegar no lugar e ser abraçada, assim. Eu falei, então, assim, por favor, Pai. E foi quando eu fui na Maranata e, assim, quando eu fui para Minas ano passado, que eu voltei, eu ria tanto. Quando eu subia nas escadas, cara, uma festa, eles fizeram uma festa. Eles, cara, você voltou de Minas, você voltou pra gente. Eu falei, gente, ali, aquele dia, eu senti tanto amor, cara. Parecia a Copa do Mundo, todo mundo na porta gritando. Cara, isso assim, gente, não tem preço. Legal. Para quem não teve amor na vida, assim, né, é algo que eu falo até hoje, quando eu vejo todo mundo faz maior festa para mim. Mas aí, voltando lá pro dia 9... É o chamado do Espírito Santo. Que fora a experiência sobrenatural que você teve, né? Fora a libertação do cigarro, da bebida, teve uma manifestação de Deus. O maior impacto que você Pastor, sofreu foi o amor. Eu falo que, tipo assim, como a minha vida foi muito doida, a minha conversão não podia ser menor, sabe? É algo muito particular meu. E eu ia em igrejas, pastores faziam apelação e tal, e eu não sentia vontade de ir lá na frente, porque eu me achava muito suja, muito indigna, tal, não pertencente a nada, e eu não queria ir lá. Eu queria, mas eu não queria, eu não tinha força. Sim. Porque eu falava, gente, eu vou lá na frente, eu vou aceitar, e depois, como é que vai ser? Então, nesse dia, não, foi eu e ele. Aí eu sentei na cama e falou, Camila, pega o seu maço de cigarro e joga fora. Assim como eu estou falando. Uhum. Aí eu falei, pô, mas eu comprei hoje 2 maços. Tá novinho. Poxa, é novinho, tá caro a beça. Eu estava desempregada. Eu falei, caramba, como assim? Eu não posso fazer isso, eu tô ficando muito doida mesmo. A voz de direcionamento, né? Eu falei, o que aquele filme fez comigo? O que a Cris fez comigo? Que mulher louca. E comecei a questionar. Uhum. Aí falou, vai, minha filha, levanta e pega e joga fora. E eu só conseguia ir ao banheiro de manhã se eu tivesse com uma xícara de café. Eu fumava 3 cigarros de manhã, com uma xícara de café, 3. Eu comecei a fumar com 13 anos e parei com 41, né? Eu falei, gente, como assim, cara? Como é que eu vou jogar fora e amanhã? Eu falei, não, tá bom, eu vou, já que tá falando, eu vou fazer isso. Quando eu levantei, eu ouvi uma outra voz. Mas tem certeza? Gente, não é coisa da minha cabeça, aconteceu comigo, é muito real. É outra voz assim, por isso que eu falo que o diabo ele é muito sutil. Ele sabe exatamente a voz que ele vai fazer com a gente. E ele falou, deixa só umzinho. Vai que amanhã você acorda e você tem vontade. Não precisa jogar tudo. E o Espírito Santo, Camila, tudo. Confia em mim. Eu não sabia que era o Espírito Santo, eu sabia que era uma voz. Aí eu levantei, peguei os 2 maços e fui picando. E eu comecei a sentir a voz do inimigo mudar. Mas você tem que me ouvir, você não pode jogar tudo fora. Deixa um escondido, deixa um guardado. Eu falei, não, vou jogar tudo. E eu lembro que a minha privada ficou lotada, tudo picado. Eu falei, gente, isso não vai descer. 2 maços de cigarro, né? Dei descarga, não ficou um fuminho, um nada para contar a história. Foi embora. Eu falei, caraca, deitei, falei, eu tô muito doida mesmo, eu vou dormir, porque isso é, com certeza. Eu falei, gente, acho que eu vou beber, porque é falta de... Vou tomar um goró ali. Consegui vencer o cigarro, vou comemorar. Muito doido. E muitas vezes eu falei, eu não vou pra igreja, eu nunca vou ser crente, porque eu amo fumar, eu amo beber, eu gosto disso aqui, não tem condições. Eu falava mesmo, eu vindo no ônibus hoje, chorando e falando com Jesus. Eu falei, caramba, Jesus, lembra quando eu falava com o Senhor isso? Porque hoje eu converso com ele assim, né? Aí deitei, eu vi, Camila, agora vamos limpar aquelas cachaças, vamos pegar aquelas garrafas.
E eu, nessa conversa, falei, gente, que loucura, cara, como assim? Eu falei, eu tinha um licor de jabuticaba que eu amava, eu tinha uma tequila que eu era apaixonada, eu tomava de pouquinho para não acabar. Eu falei, não tem condições de eu jogar isso fora. A minha tequila não tem condições nenhuma, eu não posso. E uma semana antes, o meu amigo Rodolfo, que mora embaixo de mim, até ele foi na igreja algumas vezes, a gente estava bebendo junto, ele levou uma garrafa de cachaça com canela para mim. Foi nesse dia que eu também estava com a pistola na janela e falando. Ele fala, Tata, uma semana você estava bebendo cachaça comigo e na outra você estava tacando azeite ungido na minha cara. Ele, cara, eu conto a tua conversão para todo mundo. Então hoje o meu testemunho serve para outras pessoas. E que outras pessoas que não são... Ele fala para os amigos e assim as pessoas ficam, sabe? Aí levantei, fui pegando todas as garrafas de cachaça e falei, cara, eu vou deixar pro meu irmão, porque o meu irmão bebia comigo. Vou dar para ele, eu não vou jogar fora. O Espírito Santo falou, o que não serve para você não serve para ninguém. Jogue tudo fora. Ali eu vi que era algo diferente. Vai pro toalete de novo. Aí eu fui na pia da cozinha e tinha uma garrafinha de cachaçinha que ficava embaixo da pia que eu nem lembrava. E o inimigo falou, deixa ela escondidinha lá embaixo. Eu falei, caramba, tem essa aqui ainda. Quase deixei escondida. E o Espírito Santo falou, não, você vai jogar tudo fora. Aí joguei tudo fora, botei dentro de uma bolsa, amarrei, deixei no canto para no dia seguinte descartar. E fui dormir. E eu dormi muito em paz, muito tranquila. Acordei de manhã, fiz meu café, tal, fui ao banheiro. Aí, quando eu saí do banheiro, aí eu falei, caraca, eu não fumei. O que aconteceu ontem à noite? Aquilo é real. Fui ver minhas garrafas, não tinham nada, meu cigarro não tinha nada. Eu falei, gente, aquilo aconteceu. Será que foi Jesus? Quem que veio na minha casa? E eu comecei a ficar meio doida. Eu falei, eu vou pra rua, porque com certeza eu fiquei louca essa noite, tive um sonho, e eu quero fumar e eu vou pra rua. Quando eu passei por um coroa fumando, que ele jogou a fumaça na minha cara, eu quase vomitei. Caramba! Voltei pra casa desesperada, chorando muito. Falei, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Aí tinha esse pastor, que ele, na época, ele fazia uns cultos no Instagram, tal, que ele era todo tatuado, que, assim, a conversão dele me serviu muito de exemplo. Eu não tinha ninguém para falar. Eu não era de uma igreja, eu não frequentava uma igreja, eu não tinha. Eu falei, vou falar com ele, mandei mensagem para ele. Eu falei, eu acho que eu fui visitado pelo Espírito Santo. Ele, como assim? Aí contei, ele já me ligou, e ele morava lá em Recife, paulistano, estava em Recife. Aí ele me ligou. Aí ele, Camila, me conta. Aí eu confessei, ele quer aceitar Jesus, quer confessar? Eu falei, quero. Aí eu fiz a oração da confissão. E assim, do dia 9 para cá, eu nunca mais. O desejo de fumar e de beber... Nunca mais. Acabou naquela noite. Pastor, eu tentei fumar uma vez de briguinha com o Espírito Santo. O senhor quer me dar, também vou fumar. Ele, tá bom, fuma. Você vai quase morrer, mas você vai fumar. Pode ir. Eu fumei uma vez e eu quase morri. E nunca mais na minha vida. Eu tenho nojo de cigarro. Caramba, que loucura. Algo que eu amava. É. A bebida, gente, eu bebia todos os dias. Era todos. Rotina, né? Era normal. Normal. Ainda mais porque eu estava em casa, aí veio a pandemia. A empresa que eu trabalhava, mandou muita gente embora. Então eu bebia todos os dias. Tinha dia que eu acordava muito cedo, fazia as coisas muito cedo, então dava 10, 11 horas da manhã, eu já estava bebendo. Você agora tem nojo de bebida? Você eu tenho pavor. Se eu comer um bombom de licor, só de falar, minha saliva me aguça. Eu tenho nojo. Caramba. Nojo. Literalmente. Foi uma visitação de Deus. Foi algo que, talvez seja até muito irreal, né? Eu não sei. Quando eu fiz o encontro com Deus já na Maranata, eu contando um pouco para as meninas, caramba, elas ficavam, cara, Camila, e a gente, nunca mais, quanto tempo eu não escuto um testemunho assim, de algo tão impactante? Ela, cara, você tem que falar as coisas, tem que falar, sem falar. Eu falei, gente, mas... E tem gente que eu falo e as pessoas ficam olhando, tipo assim, não é nada disso, duvido. Só que quando eu pego amigos meus, a minha família falam, Camila, não é possível. E assim, a minha família... O que aconteceu? A Camila enlouqueceu. E assim, no dia 7 o meu irmão estava bebendo comigo, no dia 10 ele, vamos tomar uma cerveja? Eu falei, pô, Gu, não vou não, que eu me converti. Ele, tu tá completamente, assim, vou falar o quê? Você tá completamente fumada, irmão. Tu não tá convertida. Não é possível, não é mesmo. Eu vou comprar uma cerveja e a gente vai beber na tua casa à noite. Eu falei, não, eu não tô bebendo mesmo, não vou. E aí começou todo o processo da minha família não aceitar.
de falar, cara, isso é fogo de palha, ela tá maluca. Os meus amigos de Minas ligavam pro daqui. A Camila realmente precisa de intervenção. Ela diz que virou crente. Era assim. Foi assim mesmo. A mulher surtou, ela tá falando que virou crente, parou de fumar e beber. E foi assim. É muito louco, né? Porque assim, tipo, o cigarro é uma parada social pra caraca, né? Porque a pessoa fica fumando, fica trocando uma ideia e não altera a pessoa. Sim. Então, é um viciozinho social. Conhece um monte de gente, porque tem um cantinho de fumar. Sim. Em todos os lugares que você vai, tem um cantinho dos fumantes. E às vezes não tem a placa cantinho do fumante. Mas o fumante acha o cantinho do fumante e tem sempre 2 ou 3 lá. Sim. E aí sempre um troca um isqueiro, pá, parece cigarro. Eu nunca fumei na minha vida, mas eu tenho um amigo meu, que eu fiz um trabalho agora em São Paulo, eu fiz vários trabalhos com ele, o moleque é uma chaminé. E é isso. Ele volta do cantinho do fumo falando, nossa, conheci uma pessoa ali, que pessoa sensacional, não sei o quê. A gente fumou um cigarro junto. E aí todo dia ele conhecia uma pessoa sensacional em 5 minutos que ele fumava um cigarro. Né? E uma pessoa incrível, uma pessoa maravilhosa. Pá. Até que teve um momento que eu falei para ele, cara, vai com calma, mano. Nem tudo é tão legal e nem tudo é tão ruim. Você conheceu a pessoa em 5 minutos, tu não sabe. Calma, essa pessoa talvez não seja tão legal assim. Calma, cara, você só fumou um cigarro com ela. E aí ele emocionadão sempre e tal. Mas voltando na questão do cigarro. É isso, o cigarro é um negócio que é social pra caramba, né? Ele é amigável à galera que fuma. A bebida pode causar outros problemas, né? A pessoa começa a beber muito e começa a ser um transtorno pro grupo. Sim. Né? Porque a galera que acostuma beber, a galera costuma beber um certo nível. Às vezes até bebe o dia inteiro, mas não está acostumado. Mas quem exagera vira um transtorno para a galera. Acaba virando um problema. O cigarro, não. O cigarro já é mais tranquilo, vamos dizer assim. Né? O fato é que o incrível é que essas pessoas que estão envolvidas nesse processo, quando vê alguém do grupo se distanciar, e principalmente porque houve uma conversão, parece que eles se unem para trazer você de volta para cá. Sim. É até meio irracional. Até lembrei por que eu comecei a falar disso. Porque, assim, o resultado disso tudo que a gente está falando o cigarro causa várias doenças terríveis. Sim. E a bebida também. Fora a prisão ali, que a pessoa já está... A ciência condena tanto um como o outro. Mas, tipo, é óbvio que com o passar do tempo a pessoa vai colher certos frutos podres daquelas 2 práticas, fumo e bebida. E aí, quando alguém se liberta, todo mundo fica... Ele enlouqueceu, não é possível. Ou seja... É meio irracional. Ele enlouqueceu porque resolveu tomar uma decisão até pela vida. Preserva a sua vida. Prolonga, dá mais qualidade. Pois é. Né? E assim, o que eles ficavam mais chocados é que mas você não estava nem na igreja. Eles me questionavam. Como é que você se converteu? E eu, eu senti um amor que eu nunca senti na minha vida. E eu falava de Jesus 24 horas do meu dia. E as pessoas já não falavam comigo. A Camila só vai falar de Jesus. Virou a chatona. Sim, me ignoravam mesmo. Mas eu não estava nem aí, porque eu estava muito feliz, eu estava muito mesmo no primeiro amor, eu estava feliz da vida e assim... Porque o que eu queria passar para eles era aquilo. Só que quando eu contava como estava acontecendo, eles também, hoje eu sei, coitados, eles não tinham entendimento. Para saber. E quando alguém consegue abrir os olhos, eles não entendem. Não entendem. E assim, meu primo se casou, esse que era o único cristão. Hoje nós somos os únicos cristãos da nossa família, né? Só eu e ele. Quando eu fui para minha avó o ano passado, eu fiquei 3 anos sem ir lá. E quando eu fui lá, eu fui em janeiro, voltei em maio. Ver os meus tios me olhando e tipo assim, caramba. Aí... Eles são muito engraçados, uma tia falando com a outra, inclusive a minha tia, que é a esposa desse meu tio que faleceu, ela não sabia da história, não sabe, né? Vamos ficar sabendo. Aí uma conversando com a outra, e a minha tia falou assim, ela virou crente mesmo. Bem mineiro, né? Uhum. Ela falou, mas ela não é aquele crente chato. Ela continua legal. Porque no primeiro ano eu fiquei muito habitolada mesmo. Depois a gente vai, né, entendendo algumas coisas e tal. E eu falava, Senhor... Se eu era muito doida lá no mundo, eu quero ser doida com o Senhor agora.
eu quero chamar aquelas pessoas uma Camila da vida, que tipo assim, ninguém queria falar comigo, porque eu era um problema. Eu era muito agressiva, muito arredia, então era difícil falar. Eu falei, então eu quero ir para essas pessoas. Legal. Eu quero falar com os meus amigos gays, eu quero falar com as Camilas malucas, com as pessoas que ninguém quer. E eu amo vidas. Eu sou apaixonada por vidas. Amém. E aquelas vidas que ninguém quer mesmo. Sei. Sim. Sabe? Porque Jesus me viu. Eu falo, ele me viu aquele dia que eu falei, esse Deus eu não conheço. Esse eu queria. Então ele me ouviu. E o dia do seu batismo? Você se batizou? Me batizei lá em Recife. É mesmo? Aí fui para lá, me batizei em Recife. Foi e algo os seus que... amigos acabaram que não viram isso? Não. Ninguém. Tinha que ter se batizado aqui no Rio. Mas como eu não tinha nenhuma igreja ainda, porque eu tinha... eu era muita confusão na minha cabeça. E quando eu me converti, eu sofri muita guerra espiritual mesmo, assim, de ver, né? Eu via coisas dentro da minha casa, eu sentia ele me pegando, era parada bem forte, Quando assim. você fala sentir ele me pegando, você está se referindo a quem? O diabo. É mesmo? É. Ele tentou te possuir? Eu fui fazer uma libertação que teve que responder um questionário, algo muito legal, muito forte. Eu até falo muito assim, hoje, eu acho que as pessoas precisam até voltar na igreja, no PG, eu falo sobre isso, de olhar também mais para o cristão solteiro de 40 anos, de 40 e poucos anos, que não tem nada para solteiro, é muito difícil ter algo para gente. E o diabo, ele sabe disso, ele quer sempre jogar algo lá do lado de fora. A parte de libertação, que por muitas vezes a gente fica, não, né, eu sou crente, não posso. Esse não. grupo da amizade que existe, que envolve solteiros, tem até uns retiros aqui na nossa igreja, você já participou de algum, não? Não, a gente até já falou sobre isso lá no PG. Existe um projeto específico com esse grupo, que ele é real. Eu sei. Solteiros, Viúvos. divorciados, viúvos. Já pedimos para coloca no grupo, mas não colocou ainda, mas tudo bem também. Eu sou assim. Hoje eu tô mais em paz. Hoje eu sei que eu também preciso ser tratada, né? Porque eu também não era, por ter muitas feridas ainda, não saber direito quem eu era. Hoje eu tenho uma identidade em Cristo. Né? Eu falo que eu me converti em 2021 e a gente está em 2025, mas hoje que eu estou tendo isso de orar chamando pelo meu pai, de conversar, de saber quem eu sou. Então, hoje eu estou tirando tempo para mim. E o Senhor tem me usado, Ele tem me levado para lugares que é o meu momento com Ele. E também entendo que no momento oportuno, Ele, minha filha, hoje você está pronta para receber um homem legal. Porque não adianta só eu pedir para ter uma pessoa legal se eu não estou legal. É verdade. Sim. Né? Se eu oro para ter um homem segundo o coração de Deus, eu tenho certeza que Ele ora para ter uma mulher assim também. E as suas lutas internas e externas, elas continuam. Exatamente. A gente continua vivendo, a gente continua sofrendo tentações. Sim. E esses processos do passado. Apesar de Jesus, Satanás é maligno, ele usa... Ele vai tentar sempre até cutucar, memórias, enfim, situações para nos fazer cair, desistir, voltar. Isso com certeza você viveu. Muito, até hoje. Eu não tenho vontade de fumar, de beber, de noitada, de nada disso. Uma vez ou outra eu passo por um bar, eu olho assim, aí eu brinco, eu fico, Jesus, hoje eu até iria ali, hein? Mas eu não vou não, brinco com ele. Mas a minha carne ainda eu acredito que por conta do abuso, né? A minha carne ficou muito, o meu espinho da carne é essa parte ainda, né? Então, assim, eu luto mesmo. Às vezes é tão forte que dói mesmo. O meu corpo na minha casa, ele trava, eu fico travada. E eu me ajoelho e oro mesmo, Senhor Jesus. Abrindo o jogo, eu não escondo nada dele, não tem como. Como que Deus tem tratado essas feridas, que foram profundas, né? Sim. E são marcas que estão em você, que você vai levar isso. Como é que você sente Deus tratando isso? Hoje, de maneira... eu escondia muito, né? Era o pecadinho de estimação. Ficava escondidinho. Não, deixa isso aqui, que uma hora eu dou jeito. Não, hoje... Não toca no assunto que... hoje não. Eu me entreguei mesmo nas mãos do Senhor. Falei, falando português, claro, Senhor, o que me deixa hoje querendo ficar na dúvida é o meu pecado carnal. Então tá aqui, eu não quero mais.
Eu decidi mesmo que eu entreguei para Ele, assim. E foi esse ano, porque eu sempre ficava não tocando no assunto, empurrava com a barriga, não sei o quê, e eu sentia que Deus, ele queria que eu realmente entregasse para Ele. E a partir do momento que eu entreguei, eu falei, eu preciso da ajuda do Senhor. Que aí já não é mais a parte terapêutica, não é mais... É espiritual mesmo. E o processo de reconstrução da sua autoestima, da sua identidade em Cristo, porque isso vai acontecendo com a gente descobre essa identidade em Jesus. Amém? Como é que você está? Eu, assim, para mim, as pessoas na época que tinha um amigo meu que a gente bebia junto, amigo mesmo, e quando eu me converti, ele me ignorou, ficou chateado, falou mal, tal. Aí um belo dia, ele me mandou mensagem, ele falou, cara, eu preciso da sua ajuda. Eu falei, pode falar. Uns 2 anos depois da minha conversão. Hoje eu vejo que você é uma mulher de Deus. Tu pode orar pela filha de um amigo meu? Cara, aquilo ali, pra mim, sério, foi o ápice, assim. E dali pra frente, eu falei, realmente, eu sou uma mulher diferente. Eles estão me vendo diferente. Glória a Deus. A minha mãe hoje, agora, tipo assim, em 2021, só em 2025 que ela viu que realmente, tá começando a mudar. Então, ouvir isso da minha mãe, para mim, também é algo muito... E de todos os outros, de todos os amigos. Eles viram que realmente, não era fogo de palha. Né? A qualquer momento ela vai parar. Então, assim, hoje pedem oração, hoje dividem as coisas comigo, falam, cara, eu só consigo falar com você, Camila, eu preciso de ajuda. Inclusive, no trabalho que eu estava, tinha uma menina lá, uma amiga minha, que também chama Camila. Ela, no primeiro dia que eu entrei, eu sou muito de abraçar, eu sou muito de pegar, né? Ela não me abraça, porque eu não gosto de abraço. Aí eu falei, tem coisa aí, hein, Senhor? E lá tinha uma sala de oração na empresa, e eu queria muito poder participar, tal, mas eu não sabia quem fazia, não sei o quê. E um belo dia, por conta dos vídeos que eu faço no Instagram, um menino lá de dentro da sala viu o meu vídeo, mostrou para a gerente de lá, que é cristã, que parou na minha mesa, olha para ver como que são as coisas. E quando eu comecei a fazer os videozinhos, eu não queria. Aí o meu amigo Pablo e a Paula, que são maravilhosos cristãos, eles vinham de Niterói até a Praça Seca só para me abraçar, só para ficar comigo. Legal. Porque eu não tinha ninguém. O valor de um abraço, cara, de um amor, sabe? Amém. E ele começou a me incentivar. Ele, Camila, faz uns videozinhos, coloca você fala tão bem, fala de você, cara, vai falar de você. Então, assim, às vezes, do nada aparece uma mensagem, ai, Camila, eu precisava ouvir isso. Já ouvi de pastores, já ouvi de várias pessoas, sabe? Aí o Daniel viu, aí a Eliane veio na minha mesa, conversa vai, conversa vem. Ela falou, poxa, eu que cuido da sala de oração. Eu falei, mentira. Eu falei, poxa, eu quero ir, tá. Então você leva a palavra semana que vem? Aí eu, tá bom, levo. Legal. Porque eu sempre ficava, não sou capaz, não posso, porque no mês anterior eu fui convidada para dar o meu testemunho no chá de mulheres, e mulheres assim, que não eram cristãs. Uhum. E conforme eu fui dando testemunho, olhando aquelas mulheres, né, toda ali, elas ali chorando, e no final elas vieram, Camila. Teve uma que foi muito engraçado. Com todo respeito, se teve jeito para você, tem para mim. Eu falei, lógico que tem, querida. E dali, porque eu falei sim, eu disse sim, eu não queria ir. E a minha amiga falou, não, você vai sim, é você que vai testemunhar. Então eu comecei a sentir que o Senhor foi me levando. E lá no trabalho, eu levei a palavra, e aqueles mecânicos ali, aqueles caras broncudos, assim, olhando e assim para mim, e eu... Hoje eu só transbordo o que Jesus é para minha vida. Ele é tudo para mim. Eu não sei Glória a Deus. viver sem Ele. Amém. Eu falo que o problema do inferno não é o inferno. É não ter Jesus. A ausência de Deus. Exatamente. Isso é o inferno. Eu não tenho condições de ficar sem Ele. Então, quando a gente tem a presença, é só falar. É isso. Né? E aí você lembra do que você era, de onde você estava, totalmente no fundo do poço, amassada pelas patas de Satanás, destruída. Presa na cadeia. Presa, sem destino, seu destino totalmente Exato. comprometido. Eu estava aqui lembrando de um hino antigo que diz assim, era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança, nem a sua divina luz. Hoje eu sou remido. Amém.
Hoje eu sou remido, lavado pelo sangue de Jesus. Amém. Que alegria, que esperança, que amor me concedeu Jesus. Esse é o nosso testemunho pessoal. Cada um de nós temos desse encontro maravilhoso com Deus. E a gente não pode esquecer isso nunca. Nunca. E a gente, às vezes penso que as pessoas se esquecem. O maior milagre na vida de um homem e de uma mulher não é uma cura de uma doença, de uma enfermidade. O maior milagre é a conversão, é a transformação, é a mudança do seu destino final. Mudou tudo lá na frente por causa de uma decisão que você fez aqui. Isso não é maravilhoso? E Jesus mostrando seu amor incomparável, nos visitando, se revelando, né? Como você pensava, será que Deus fala com gente como eu? Fala. Pois Ele fala. Ele fala com gente como você e como eu. Ele é perito. Quanto mais desgraçado, quanto mais fundo for o poço, mais forte, maior é o seu braço para nos alcançar. Amém. Exatamente. É verdade. E o coro duro diz assim: que amor me concedeu Jesus, com seu sangue me lavou. E aí os nossos cultos, nas nossas igrejas, elas têm um outro sentido, porque a gente não está ali pelo que Deus vai fazer no futuro, mas pelo que Ele já fez. É verdade. Libertou. De onde Ele me tirou. Então, é algo pessoal, cada um tem o seu testemunho. Eu olho lá do púlpito, eu vejo centenas de pessoas, inclusive você lá, mas a gente jamais vai perceber, se você não falar, o tamanho do milagre, o tamanho do poder de Deus para libertar você da forma instantânea como fez. Porque tem gente que tem um processo. Sim. Você ouviu uma voz de Deus e resolveu obedecer. Poderia não ter feito. Poderia ter ouvido a outra vozinha de Satanás. Sim. Mas você resolveu apostar suas cartas na voz do Espírito Santo. E aonde você está agora? Aonde você chegou? E eu sou apaixonada por ele, assim, eu sou apaixonada, e quando eu tenho que falar dele, assim, a gente tem um grupo de oração, aí quando pedem para, você leva uma palavrinha de manhã, você ora, eu tinha vergonha de orar, porque eu achava que a minha oração era pequena, eu tinha esses problemas, e assim, hoje eu já não, sabe, eu sou apaixonada por ele. Amém. Eu quero falar dele, eu viajo, assim, e conforme você vai se colocando mesmo, as coisas vão acontecendo. Como essa minha amiga, que um dia, eu saindo da oração, ela falou, você está na empresa? Eu falei, tô. Você pode vir aqui na sala rapidinho, porque eu preciso de um abraço seu. Então, aquela pessoa que não abraçava te pede um abraço. Que legal. Camila, você pode me contar o dia da sua conversão? Isso não tem preço. Sabe, você falar, tipo assim, mas com pessoas que tiveram também experiências ruins dentro das igrejas, tiveram experiências dentro de casa, e aí encontra uma pessoa doida, igual a mim. É que você recebeu uma nova identidade. Eu fiquei pensando, enquanto vocês estavam falando, você falando antes e depois meu pai falando agora, eu pensei em duas situações. Uma foi sobre a questão de você falar da sua mãe, seus familiares percebendo a sua mudança, né? Tipo, nossa, olha como é que ela está diferente, realmente você mudou e tal. Você recebeu a sua identidade, talvez, aquela que Jesus sempre sonhou que você tivesse. Sim. E foi tirada de você quando você tinha 11 anos de idade. E tudo que você viveu a sua vida inteira era a Camila da identidade falsa. Sim. Todo mundo que conheceu a Camila da identidade errada, da identidade quebrada. E por mais que eles gostassem de você, hoje eles te veem numa nova identidade. E aquilo ficou estranho, porque não, essa não é a Camila que eu conheço. A Camila que eu conheço é diferente. Mas aí o tempo vai passando, e aí a pessoa vai começando a perceber que, peraí, cara, tem uma parada diferente. Que é totalmente diferente do que era antes. Está muito melhor. E ela não está presa naquilo que ela estava antes. E aí eu pensei em outra coisa. Que a gente tem que viver como se a gente fosse um ex-detento que acabou de sair da cadeia e o cara fala assim, eu não volto para esse lugar nunca mais. Exato. E todo mundo é detento.
foi detento em algum momento. Tem uns que ainda são. E dentro da cadeia tem os setores, alguns mais perigosos que outros. Sim. A cadeia tem níveis lá dentro. Tem gente que cometeu crimes mais profundos e está preso em solitária. Tem gente que é tão perigoso que ele é perigoso para os outros detentos. Exato. Cadeia é assim. Só que quando o cara sai da cadeia, ele olha para trás e fala, aquilo ali é um inferno. Talvez a maior ilustração de inferno na nossa vida seja a cadeia. É que é o verdade. que o detento fala. Eu estava no inferno e eu não volto para o inferno nunca mais. Eu não quero voltar para lá. Às vezes o cara até continua no crime, continua errado, ele prefere morrer do que voltar para a cadeia. E muitos até entram em confronto com a polícia, preferem morrer para não voltar para a cadeia. A gente é ex-detento. É verdade. A gente não quer voltar para lá. Porque a gente sabe o que era estar lá, que é o inferno, é estar sem Jesus. Então, você tem uma nova identidade, uma nova vida, e você olha para trás e fala, cara, eu não vou voltar para aquela cadeia nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. E agora você ajuda as pessoas a perceberem que, pô, eu estou na cadeia, cara. Eu preciso sair dessa cadeia. Qual a palavra de encorajamento você diria para essas pessoas inúmeras que, quem sabe, estejam nos ouvindo ou irão nos ouvir, que assim como você viveu uma vida totalmente contrária àquilo que Deus tinha para você, Deus tinha o melhor, infelizmente, aconteceu o que aconteceu, mas graças a Deus que o Senhor interviu e de uma maneira tão poderosa te libertou, você não é mais detenta, você agora é livre. Amém? Qual é a sua palavra de encorajamento para quem está nos ouvindo, quem acha que está longe demais para voltar? Eu sou muito ruim de gravar as coisas, né? Eu tenho TDAH, eu tenho toque, eu tenho algumas coisas que, inclusive, por conta também do abuso, acaba vindo, né? Eles dão uns... Mas o primeiro versículo que eu gravei, o dia que eu li, aquilo me impactou muito, eu quero deixar, que é Josué 1:9. Não te ordenei eu, seja forte e corajosa, não tenha medo nem desanime, porque eu, Senhor, seu Deus, estarei com você por onde você for. E Ele pode todas as coisas. Amém. A partir do momento que a gente... De forma legítima entrega a nossa fala vida. no coração. Hoje eu entendo que a minha mente pode falar algo, mas o meu coração é aqui. Então, que eu falo mesmo, Senhor, me usa, me leva para aquelas pessoas que estão no fundo do poço e que acham que não tem jeito. Mas tem. Tem. E um amor assim que não existe marido, esposa, filho, pai, ninguém que dê esse amor. E muitas vezes as pregações do Senhor me constrangiam, assim, eu falava, cara, eu quero ser mais assim, eu quero ser assim. Esse amor, sabe? A maneira como o Senhor fala de Jesus. Então, hoje, quando eu falo de Jesus para as pessoas, até nesse trabalho que eu saí, eu conversando uma vez com um amigo meu, ele cristão afastado, aí ele chorando, né, um negão grandão, e ele, pô, olha o que você está fazendo comigo, chorando. Ele, Camila, você fala de Jesus de uma maneira tão louca, tão legal, cara, que ele falou, cara, eu tô até com vontade de voltar. E no dia seguinte eu fui demitida. Ele falou, ontem você me constrangeu, ontem algo aconteceu ali, sabe? Que legal. Então, é isso, assim. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais Ele fará. E o mais Ele fará. Com certeza. Tem uma outra coisa que eu lembrei, que enquanto vocês falavam eu pensei também, que você não teve a figura paterna. Não. E é muito legal ver, isso me pega muito, como Deus te atinge como pai. Porque o amor de mãe é diferente, cara. A mãe pega no colo, a mãe abraça e protege, e se ela puder, ela evita que a gente sinta dor. O pai, isso, eu falo como pai, você é pai, você sabe como é que é isso.
Você desafia o filho. Sim. Porque tem certos caminhos que a gente, como filho, a gente tem que trilhar sozinho. E ele vira para você e fala, vai lá e joga fora. Não sou eu que vou lá pegar, não. É você. Sim. Isso é pai. Vai lá e joga fora tudo isso. Porque isso não fui eu que te dei. Não sou eu que vou lá pegar na sua mão e tirar. Você tem força para fazer. Você vai conseguir. Isso é pai. É. Não desmerecendo em nada o amor de mãe. Não, sim. Mas é a função do pai. Virar e falar, vai doer. Mas você vai conseguir. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Eu vou estar do seu lado. Sim. Eu vou te segurar a mão. Você vai, mas é você que vai fazer. E vai dar certo. E a gente vai ficar feliz junto no final. Mas isso que é legal é que o que te faltou a vida toda, Deus se apresenta para você e fala aqui, ó. Você vai ter o pai que você não teve. Eu sou seu pai. Eu sou seu pai. Você não é órfã. O seu pai não foi assassinado. Eu sou seu pai. Cara, isso é incrível. É o que diz o Salmo 68. Ele se apresenta como marido de viúvas e diz o texto assim, como pai de órfãos. É. Cara, graças a Deus que nós isso é encontramos o nosso pai. Isso é demais. E assim, o que você falou veio, nossa, queimou no meu coração mesmo, porque toda a validação ele me dá agora. Como eu disse, eu me converti em 2021, eu fui chamar Deus de pai no final do ano passado para cá. Eu não conseguia. Amém. Hoje não. E eu falo que ele fala comigo assim. Às vezes eu tô tipo, ai, pai, que não sei o que. Ele, Camila, vambora, cara. Tem tempo pra isso, não, vambora. Sério. Eu escuto ele falando assim comigo. Eu falando que uma vez eu na cozinha, eu querendo fazer um negócio. E Jesus, caramba, o senhor tá vendo? Na minha cabeça, tá vendo? Olha lá, a hora que ela vai fazer, deixa ela quebrar a cara. Eu já falei pra ela não ir. Mas eu tô aqui, eu sou o pai dela. Fica aqui comigo, filho, vem cá. Então hoje eu vejo o meu pai fazendo isso comigo. Amém. Exatamente como você falou. Amém. É muito Pai, bom. é pai. Amém. Pai é assim, cara. É. Pai é assim. Não bote o dedo na tomada. Não bote o dedo na tomada. Deixa ele botar o dedo. Não segura não. Deixa ele. Exatamente. Pronto. É isso. Viu? Vem aqui. Deixa eu limpar o machucado. Exatamente isso. Camila, que bom que você veio. Que legal. Muito obrigado. Glória a Eu Deus. que Seu agradeço. carinho de vir aqui compartilhar conosco sua vida, sua história, situações que possivelmente outras pessoas ficariam constrangidas e você veio aqui, abriu seu coração e mostrou, contou a sua história e mostrou o seu amor, sua relação com esse Deus, com esse Pai que você encontrou. Amém. Que Deus te abençoe, Camila. Amém. E que o Espírito Santo possa usar você de maneira muito especial Amém. para abençoar dezenas e centenas, quem sabe milhares de pessoas através desse programa Amém. que estão vivendo situações que você nos contou há pouco. Amém? Amém. Que Deus te abençoe. Amém, muito pastor. obrigado. Eu que agradeço. Foi um Amém. privilégio, assim, porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas, inclusive dentro da igreja, Uhum. que por vergonha não falam, né? Ficam Estão machucadas sofrendo há ali. muito tempo. E Tomara quando vê que- algo assim, dá uma coragem, uma força a mais. Tomara que Amém. através desse testemunho, Amém. da sua condição aqui, possa incentivar outros a fazê-lo. Amém. 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 É isso. Gente, que Deus abençoe vocês. Que testemunho, que noite, que especial. Muito bom. Estamos Glória gratos a a Deus. Deus. Lucas. Amém. Não, é isso. Não tenho nada para falar, não. Glória a Deus. Até a próxima. Curte, compartilha. É isso aí. Vamos embora. Que o Senhor Jesus abençoe você. Procure ter um encontro com Deus. Amém. Confia nele, entrega seu caminho a Ele. E Ele vai agir na sua direção, na sua vida. Amém. Amém? Amém. Um abraço, queridos.